E aí pessoal, aqui quem fala é o Jim React, trazer para vocês mais um vídeo pro canal, né? A coisa desse canal vai ser, apareceu, né? Uma semana sim, uma semana não, mas porém eu vou tentar botar toda semana, 3 vídeos pelo menos nesse canal, né? Esse canal secundário que eu tenho, 3 vídeos pelo menos a cada semana. Mas vamos lá, né? Continuar na história de Ben 10, né? A gente parou no B10 Força Alienígena. E agora vamos continuar, né, com a história seguinte. Da onde a gente parou o Ben 10 Supremacia Alienígena. Onde ele pega os aliens supremos, né? Quando ele vira a forma suprema. Então vamos lá, né? Do canal Clark. Link do vídeo original tá na descrição. Se der pra deixar o gostei aí no canal vai ajudar muito. Mas bora lá, né? Play. E antes. Vamos lá. Após a destruição do Omnitrix original, Sim, Ben parou no consegue o Força. Super Omnitrix, uma versão melhorada do Omnitrix capaz de evoluir alguns aliens. Ainda na companhia de Gwen e Kevin, ele continua sua luta contra os alienígenas e adquire mais espécies alienígenas. Então, considerando que você já teve o prazer ou o desprazer de assistir ao vídeo do Benio clássico e ao vídeo do Benio Força Alienígena, vamos a Ben 10 Supremacia Alienígena. Ben Tennyson agora é uma celebridade, um herói público. Porém, ao invés de ser aclamado por todos, algumas pessoas o acham perigoso. É verdade isso? Bom, não sei, mas olha esse normossauro fofinho e vê se isso faz medo a alguém. Enfim, no primeiro episódio tem 3 coisas que me chamam a atenção. A primeira é que além do Kevin ser um agressor de idosas, Ô Ben, eu acho que eu vou dar uma surra na sua boca. ele também é um agressor de crianças. Pirralho. Boa, Kevin, tem Boa. meu respeito. A segunda é que em Ben 10 Força Alienígena, a Gwen desceu a porrada em um monte de aliens poderosos. E aqui ela tem medo de um fio. Sim, um fio. É um fio desencapado. Se eu baixar o escudo, ele frita a gente. E a terceira é essa daqui. Amoroso do Ben. Tipo, qual foi, Ben? Por que essa reação? Tu namora a menina e vai na casa dela direto. Vai dizer que só vai lá pra assistir televisão. Mas ok, pelo menos né? o Kevin tá mandando ver. E o segredo? O grande segredo é tratar o carro como se trata uma mulher. Não, Kevin, eu vi um cara aqui no YouTube dizendo que foi dar gasolina pra namorada bebê e deu errado. Caralho. Bom, Benio e sua turma primeiramente começam a derrotar inimigos secundários. Inimigos como os Cavaleiros Eternos, Right. o palhaço do Ben 10 clássico, João Bolso. o Doutor Animal do Ben 10 clássico, Caralho. e claro, ela. Esses vilões Caralho. se juntam para fazer mal aos pais do Tennyson. Porém, ao se transformar em sua forma alien, A que, nudita. diga-se de passagem, é bem gostosa, a Gwen consegue assustá-los e mandá-los para longe. A coisa vai pra frente mesmo quando Agregor. conhecemos Agregor, um alien nada simpático e calvo que captura 5 aliens de distintas raças para treinar Andrômeda. e roubar seus poderes, para assim se tornar o ser mais poderoso do universo. Uma curiosidade é que esse vilão é da mesma raça do Kevin, um osmosiano. Bom, esses aliens capturados conseguiram fugir e vieram parar adivinha onde? Sim, na Terra, sempre tem que ser a coitada da Terra. Enfim, apesar de eu torcer para esses aliens se darem mal, até porque a maioria deles só vem pra cá pra causar problemas, o Tennyson coleta o DNA dos mesmos para o Super Omnitrix e junto com a equipe os ajudam a voltar pra casa. Porém, Entre muitas entretanto, aspas. todavia, ao invés de voltar pra casa, o Agregor os captura de volta no meio do caminho. Ou seja, a família Tennyson acha que estão mandando os aliens de volta, só que o Agregor tá meio que interceptando tudo. Pouco tempo depois conhecemos esse alien que eu vou chamar de Água Viva. O Água Viva também é um dos aliens fugitivos, e ao saber que os outros aliens fugitivos foram recapturados, ele pensa que o Ben trabalha pro Greg e o ataca. Transformado no Arraia-Jato. Nossa, que saudade de fazer isso, cara. Mas então, transformado no Arraia-Jato, o Ben o derrota. E ao esclarecer as coisas, a equipe tenta fazer uma parceria para juntos eles irem atrás do Agregor.
Porém, o Alien os ataca e sai correndo. Nesse mesmo momento, quem aparece por lá é o Gregor. próprio Greg, que inicia assim a sua primeira batalha contra os nossos heróis. A equipe perde, mas com a ajuda do Água Viva que se entrega pro Greg, eles conseguem sair dessa vivos, fazendo assim com que o Tennyson prometa que vai descer a porrada no Greg com o DNA dos próprios aliens capturados por ele. Bom, depois desse episódio eu pensei assim, eita, agora o Benny vai fazer de tudo pra pegar esse cara. Mas não, o Ben vai assistir filmes e beijar louras bonitas. Tipo e o bom isso. é que a Julie nem liga, porque ele manda o clássico, eu não beijei ela, ela Não, que me me beijou. beijou. E até que não é mentira, então, Caralho. boa, esse é meu garoto. Mas foda-se, cara, Gwen, Ben, Kevin, não importa, eu tô com saudade é dele. O maior comedor de ETs de toda a Bomax, galáxia. porra. Bomax. O cara O tá Max velho, mas avisa tá a em equipe que o forma. Agregor tá causando problemas aos encanadores. Daí então, os 4 vão atrás desse cara. O problema é que chegando lá eles até tentam deter o Greg. Porém, no meio da batalha, o vilão finalmente consegue absorver os poderes dos 5 aliens, transformando-se assim num Agregor Supremo. Bom, Eita. antes de continuarmos, umas observações. Lembra que no Ben 10 clássico, o Kevin era um sociopata problemático? Então, aqui é explicado que ele era daquele jeito porque quando um osmosiano absorve energia, o seu estado mental é alterado. E o Kevin absorvia a energia. Ademais, quando essa raça de alien fica velha, entre aspas, crescem pequenos chifres em sua testa. Porém, em um episódio de Ben 10 Força Alienígena, o Kevin fica velho ao enfrentar um vilão do tempo e não cresce nada nele. Então, será que temos aqui um furo de roteiro ou Mano, eu tem absorvi demais. muita energia e tô ficando louco também? Não importa, Mano, o que importa é é que o Greg muito mete furo a de porrada roteiro, em o todo Ben 10 mundo tem. e vai embora. E sei A lá, gente mano, eu não acostuma. sei o que é que se passa na cabeça desses vilões, tá ligado? Porque se eu fosse do mal e tivesse alguém enchendo o meu saco e eu pudesse matar esse alguém, eu matava na hora. Tipo, esses caras são muito burros, é por isso que sempre perdem no final. Bom, logo após isso, quem aparece por lá nesse momento é Azimuth, que como sempre dá uma humilhada de leve no Ben. Não, porque ele ainda não está pronto, e muito menos você. Ainda não? Do jeito que você está regredindo, não vai ficar nunca. Se ferrou. Agora não, Kevin. Qual é? Isso vai entrar pra história. Não vai ficar nunca. Além de humilhar, ele fala Caralho. que sabe pra onde o Greg está indo. E fala que o plano do vilão sempre foi conseguir os poderes de vários aliens pra passar por um monte de desafios e encontrar um objeto chamado Mapa do Infinito. Um mapa que permite àquele que o possui viajar para qualquer lugar de qualquer dimensão. O Greg quer o objeto para viajar para o centro da criação e ganhar o maior poder do universo. Vilão genérico. Pra caralho. Devido à sua importância, o Dr. Paradoxo separou o mapa em 4 partes e o escondeu pela galáxia. Então, o que a equipe tem que fazer é impedir o Agregor de encontrá-lo. É uma pena que o Vomax não vai poder ir junto, porque o coitado tá ferido. Enfim, primeiro os Tennysons enfrentam um monte de aliens da mesma raça do Friagem, As várias faces de mim. desarmam um monte de armadilhas e quando estão quase chegando perto de um dos pedaços do mapa, ficam presos em uma parede e o Agregor chega, pega o mapa na frente deles e fala: "Obrigado por passar pelas armadilhas por mim. Tchau." Obrigado, amigo. Você é Meu um amigo. Deus. Adeus. Faltam 3. Depois, com a ajuda de um alien da mesma raça do aquático, As várias faces de mim. eles tentam impedir o Greg de pegar outro pedaço do mapa do infinito em um planeta subaquático, mas falham outra vez. Faltam 2. Dias depois, o grupo continua indo atrás do Greg, que é um vilão bonzinho, né, mano? O cara não mata, prefere ficar correndo. Bom, o Greg entra nesse portal mágico, e para abri-lo, a Gwen é obrigada a pedir a ajuda da... que no começo não quer ajudar, mas por Porra. fim acaba ajudando e abrindo o portal. Trabalhando em conjunto e trabalhando em conjunto, eles enfrentam um monte de ameaças e chegam até essa tartaruga mágica que no passado matou o pai da feiticeira e escravizou seu povo. Então foi por isso também que ela quis ajudar.
De qualquer forma, o Agregor aproveita enquanto os nossos heróis estão caindo na porrada com a tartaruga, consegue o outro pedaço do mapa e fala: valeu por distrair ele, galera, tchau. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Adeus. 3. Falta um. Bom, a Encantriz decide ficar nessa outra realidade para tentar libertar sua galera. E enquanto isso, Ben 10 e sua gangue vão atrás do último pedaço da Joia do Infinito. E uma pausa para ouvirmos o melhor personagem do desenho sugerindo um nome pro Eco Supremo. Olha só, andei pensando, ao invés de ser Eco Supremo, você devia se chamar Eco Supremo, não é? Continuando, Pra dar o eco. último pedaço do mapa tá nesse cubo barra labirinto construído pelo próprio Dr. Paradoxo. Então a equipe começa a procurar por ele e, peraí, uma pausa para ouvirmos o melhor personagem do Ben 10 sendo sarcástico. Se nos separarmos, podemos procurar em mais lugares. Que ideia fantástica, Ben, assim o Agregor vai nos pegar um de cada vez. Por favor, namore minha irmã imediatamente. Caralho. Que ideia fantástica. Enfim, após passarem por um monte de obstáculos, eles finalmente conseguem o mapa. Porém, entretanto, todavia, o Greg chega lá, toma deles e fala: valeu galera, obrigado de novo, tchau. Obrigado, amigo. Ben Tennyson agora está sem saída, e a única opção que ele tem é É se o transformar Alien no... Raça absoluta, lei da Tá bom, consciência. eu não vou cantar mais aqui, eu prometo. Bom, o Tennyson pede ajuda, mas Bélicos e Serena diz... Porque essa música era muito boa. E logo após isso, Continua sendo boa Azimuth ainda. humilha o Ben de novo, dizendo que ele é um merda e que foi um erro deixá-lo sob a posse do Omnitrix. Porém, o Dr. Paradoxo fala: não foi um erro, pois no futuro ele será lendário. Verdade. Enfim, meus caros, lembra que o Greg quer ir para o centro da criação? Então, ele quer ir para lá, pois os Sapiens Celestiais nascem lá. Ou seja, o que ele quer é absorver o poder de um Alien X. Um Alien X recém-nascido, pelo menos. Pois assim, ele se tornaria onipotente. E se você é uma criança que não sabe o que é isso, é basicamente você ser um deus. Ou o esquilo da Era do Gelo. Se você não entendeu a piada, é só clicar no card e depois assistir ao vídeo da Era do Gelo. Eu não como porcaria. Bom, a equipe vai atrás do Agregor em uma galáxia diferente. E no meio do caminho, eles se encontram com nada mais nada menos. E nada mais do que o próprio Ben criança. E convenhamos, é um moleque chato pra caralho. Você tem um popozão? O que foi que você disse? Que você tem um popozão. Eu ouvi. Foi só uma observação, tá? Sim, Benio criança, eu concordo. Mas primeiro, tu Caralho. tem 10 anos. E segundo, ela é tua prima. Então por que é que tu tá olhando pra aí? De qualquer forma, eles trabalham juntos e chegam até a cidade dos Alien X. E saca só essa alien, moleque. Se o Vomax visse, o bicho ia querer passar a aposentadoria dele por aí. Ia ser um puteiro celestial pro coroa. O problema é que quem aparece por lá também é o Greg. Iniciando assim a grande batalha final. Seguinte, vendo que eles não vão ganhar, o Kevin absolve o Super Omnitrix, se transformando assim em Kevin 11 outra vez. Kevin 11 Transformado Supremo. nessa coisa, o Kevão o derrota e ainda suga os poderes dele. Porém, entretanto, todavia, a absorção de energia faz o Kevin ficar com o psicológico meio estável, então ele sai correndo. Enfim, pelo menos o Greg se fudeu. Meu Deus, cara, não dá. Eu tenho ódio desse vilão só por causa dessa burrice dele. O maluco teve dezenas de chances de matar os Tennysons, mas não. Ele decide deixar a galera viva pra perder no final. Mas é muito burro o maluco. Bom, o que importa é que agora Kevin Levin tá pirado. E lembra da época que ele ficou preso no Nulificador? Então, aqui descobrimos que um prisioneiro de lá o ajudou a controlar a raiva e fugir. Mas... na hora da fuga, o seu companheiro foi morto por um guarda do mal. E agora o Kevão quer vingança. Mas e aí? Ele consegue? Não, porque os Tennysons o atrapalham. Galera chata da porra. Mas tudo bem, pois a lista negra do Kevin não acaba por aqui. Pois outro carinha que ele tenta matar é aquele rato que eu esqueci o nome. Sim, eu tenho sérios problemas em lembrar nome de personagens. Mas e aí? O Kevão consegue? Não, porque os Tennysons o atrapalham de novo. Vocês são chatos, viu, velho? Kevin Levin então começa a absorver os poderes da galera. E é aí que o Ben decide que tem que acabar com ele de vez. O problema é que a Gwen não quer que o Ben faça isso. Então, eles têm uma pequena briga.
Briga que eu acho muito foda. E nem é só pela batalha, mas sim por todo o contexto que esse apelou, arco do né, Kevin Ben? tem. É sensacional, bem melhor do que o do Greg. Enfim, o Ben vence a briga e vai atrás do Levin. Porém, enquanto isso, para tentar resolver tudo, a Gwen vai pedir ajuda ao Morningstar, que no começo não quer ajudá-la. Mas ao prometer poder para curar essa cara feia dele por 1 ano, ele topa. Pô, 1 ano sendo bonito, eu tenho isso por 20 anos, então respeita. A ajuda é o seguinte, sabe o objeto que foi usado para transformar Kevin e Morningstar em um ser humano normal em Ben 10 Força Alienígena? Então, eles vão tentar usar esse mesmo objeto para curá-lo. Porém, o objeto tá quebrado. Então, todos eles vão pedir ajuda a o Cooper, mais conhecido como o carinha que tem poderes tecnológicos e é afim da Gwen. E meu amigo, eu não sei qual foi a droga que esse cara usou, mas eu quero também, porque em Ben 10 Força Alienígena ele tava assim, mas agora ele tá assim. Bom, para reconstruir Cresceu, o moleque, hein? objeto, eles precisam de tempo. E quem aparece para lutar contra o Kevin e ganhar um pouco de tempo é ele. Vomax, porra, o lendário. Lendário encanador, mano. Depois quem tenta ganhar tempo é o Ben, depois a Gwen, que é um alvo do Kevin porque ele quer os poderes dela, e depois até a própria Julie com o Ultra T pequeno que encheram meu saco no vídeo passado dizendo que o nome dele era Chip. E eu sei que é Chip, mas eu chamo como eu quiser, entendeu? Não importa, o importante é que o Benio fica pistola, ignora a Gwen e transformado no Eco Supremo faz o Kevin sentir a pressão. Na hora de matá-lo, a Gwen consegue convencer o Tennyson a não fazer isso, fazendo assim com que o objeto seja consertado e transforme o Levin de volta em um ser humano. O problema é que o Morningstar absorveu todo o poder pra ele, mas como a galera já sabia que uma hora ou outra ele ia se voltar contra todo mundo, o derrota com facilidade. Por fim, os 5 aliens drenados pelo agregor são libertados e no final, é claro, vemos que o mais importante é o amor, é sempre o amor. Enfim, depois de fazer as pazes, as aventuras do grupo continuam. E agora temos um montão de episódios soltos. Soltos no sentido de não ter uma história principal que continue de episódio em episódio, tá ligado? Eles são legais? Sim, muito, a maioria, mas não são contínuos. Então pra tentar não deixar nada de fora, vamos ao speedrun. Speedrun. Primeiro conhecemos Eunice, uma loira bonita que veio do espaço e não tem memória. Como o Benio tá meio que brigado com a Julie, ele dá em cima dela. Porém, Eunice é nada mais nada menos e nada mais do que um Omnitrix, objeto criado pelo próprio Azimuth que por fim acaba a levando de volta. Depois temos um episódio em que Ultra T grande entra numa fria, porém, o Chip vai tentar resgatá-lo e acaba entrando em uma fria também. Por fim, todo mundo se junta e acaba resolvendo a parada, fazendo assim com que Ben Tennyson recupere o amor da Julie. Em seguida, uma planta esquisita cai na Terra, e essa planta captura Ben, Kevin e Gwen, fazendo assim uma cópia do mal deles. As várias faces de mim. Depois a planta captura também esse moleque. Por quê? Bom, não sei, só sei que a planta é alérgica a amendoim. Por quê? Bom, não sei também. Só sei que o moleque liberta os nossos heróis e por fim, eles vencem os clones e vencem a planta, jogando amendoim nela. Esse episódio é uma cagada. Depois conhecemos a prima da Gwen, que é a Gwen só que de cabelo preto e olhos azuis. A coisa é que essa prima também é um alienígena, e pelo que parece, ela é mais forte do que a própria Gwen. Então o que ela estava fazendo esse tempo todo? Bom, não sei. Essa é uma das poucas coisas que me incomodam em Ben 10, tá ligado? Porque, tipo, tem um cara querendo destruir o universo. A Estelar com a irmã dela. Como a avó da Gwen que poderia derrotar facilmente esse cara. Mas, cadê a avó da Gwen? Ela não se importa com o universo, mas se ela vive no universo, por que ela não se importa com o universo? Enfim, essa prima namora um alien feio chamado Antônio. E os pais não querem que ela namore esse alien feio. Então a mandaram pra Terra. A coisa é que a Terra é um lugar fraco de merda. Então ela pensa, aqui eu posso ficar com o Antônio e fazer o que eu quiser. Então ela entra em uma briga com a Gwen e a Gwen apanha.
Por fim, quem aparece por lá é a própria Verdona, que no final acaba acabando com a briga e levando a prima de volta pra casa. Esse episódio também é uma cagada. Ok, depois de um episódio super legal, onde os nossos heróis são obrigados a se formar em uma academia dos encanadores, temos ele, Ben 10.000. E se você viu os vídeos anteriores, sabe que eu amo quando aparece o Ben adulto. Aqui o Ben 10.000 tem uma briga no futuro com um vilão chamado Eon, e sem querer, ele acaba mandando o vilão pro passado, onde o mesmo tentará matar o Ben adolescente, já que teoricamente ele é bem mais fraco e despreparado. Ben 10.000 então é obrigado a voltar pro passado e lutar ao lado do seu eu mais jovem. Que ideia fantástica, Bena. Eu acho os episódios com esses contextos sensacionais, e é incrível ver o Ben adulto se transformando em um alien e mesmo assim mantendo a sua forma humana. É meio que um Ben supremo, até os poderes da Gwen ele consegue meio que usar também. Bom, o que o Eon quer é absorver todos os bens de todas as realidades possíveis, pois adivinha só, ele também é um Ben e quer ser o único Ben. Meu Deus, eu nunca vi tantas várias faces de mim. As várias faces de mim. De qualquer forma, ele acaba perdendo. E deixa eu te mandar a real, esse episódio é irado. Em seguida temos o episódio inteiro que foca em como o Vomax conheceu a Verdona. E eu ia pular o episódio, mas não tem como pular um episódio do Vomax, né cara? Bom, aqui vemos que no passado ele a salvou de um robô do mal e como recompensa, já sabe, né? E olhem essa cena do Vomax puto porque o puteiro dele sumiu. Não dá pra entender. A Área 51 sumiu. E olhem também essa cena do Kevin falando sobre o irado. De uma coisa, o Rat é o único ET que me dá vontade de pegar umas pipocas, sentar e assistir. Cara, é sério, eu ia amar muito ver uma série solo do Kevin. Que Verdade. ideia fantástica. Enfim, certo dia conhecemos Jorge, o primeiro Cavaleiro Eterno. Jorginho Mano, quer o Kevin purificar da a hora terra pra dos caralho, alienígenas. Então ele começa a ordenar que seus homens prendam e expulsem todos os ETs da Terra. Por fim, Ben Tennyson desafia um dos líderes em uma batalha, que se for vencida, os cavaleiros serão obrigados a deixar os aliens em paz. E se for perdida, fudeu. O nome do desenho é Ben 10, então o Ben o vence. Porém, entretanto, todavia, Jorginho diz que vai voltar depois, pois a sua missão é bem mais importante do que só isso. Depois quem aparece por aqui é Albedo, que ao entrar em uma briga com o Ben, acaba finalmente conseguindo voltar à sua forma alien, que era o que ele mais queria. Porém, um minuto depois, o mesmo volta a ser o Ben de novo. Grande dia. Logo após isso, temos um episódio em que o Ben sem querer vai pra dentro do Super Omnitrix. Lá ele é atacado pelos aliens supremos, pois eles querem matar o Ben, pra assim fugir do relógio. De qualquer forma, o Tennyson decide se sacrificar para libertá-los e ao fazer isso o relógio se atualiza, o Ben fica vivo, os aliens são libertados e o Azimuth os leva de volta para, não sei, para algum lugar. Em seguida, outro cidadão nada simpático que retorna é ele, Vilgax, que estava preso em um circo de aberrações e foi libertado por os malucos que começam a adorá-lo, pois acreditam que o Gax é um deus. A coisa é que Vilgax liberta um ser monstro muito poderoso chamado Diagon, o que é uma cagada. Boa parte dessa trama é uma cagada. Não toda, mas boa parte é. Enfim, lembra do Jorginho dos Cavaleiros Eternos? Então, essa é sua missão, derrotar Diagon. Pra fazer isso, ele pega uma espada mágica super poderosa Foi o Azimuth que fez, tá? ao próprio Azimuth Isso, e Azimuth. fica jovem de novo. Fez antes de fazer o Omnitrix. Foda-se. Essa Que é espada, foda. inclusive, é meio que o martelo do Thor. Só pode ser empunhada por quem é digno. Sim. E eu não sei se eu já falei isso, mas eu acho o Azimuth um personagem incrível. Ver ele Pra humilhando caralho. bem é impagável. Mas beleza, por que eu tava falando de Vilgax e Diagon e Ben 10 e agora eu tô falando de Massa Cinzenta e espada? Acontece que essa espada foi criada pelo Azimuth. Antes do Omnitrix. Tá. Porém, o poder dela causou a destruição de planetas, pois as pessoas que a empunhavam não eram dignos. Caralho. Então, outro motivo pro Massa Cinzenta ter criado o Omnitrix foi pra se redimir por ter criado a espada. Apesar da espada ser essa merda toda, no passado o Azimuth deu ela pro Jorge enfrentar o próprio Antes diabo. do Omnitrix. Lutando bravamente, ele até venceu, mas por causa do Gax, Diagon está de volta.
O problema aqui é que, quer dizer, é esse vilão genérico de merda, Diagon. Mas o outro problema é que a espada corrompe as pessoas. E quando isso acontece, o planeta é evaporado. O que pra mim é uma cagada. Eu odeio essas tramas de... ai, se tal coisa der errado com aquele maluco, o planeta inteiro vai ser destruído. Odeio. Pior do que isso, só aquele sapão do mal aquele querendo botão. destruir o planeta com um botão. Sim. Mas então, Jorge quer matar Diagon, mas Azimuth diz que dessa vez ele não vai conseguir e o planeta vai virar farofa. Então ele diz, Ben, vai lá pegar a espada e resolver a parada. E Ben diz, claro. Chegando lá, Jorge fala, sai Ben, deixa eu matar o bicho. E o Ben diz, tá bom, mas se tu falhar eu tomo a espada. Então, enquanto Jorge tá indo atrás do monstro, Benio e sua turma vai tentar libertar a feiticeira daquela dimensão mágica. Que ideia fantástica. O problema é que a Encantriz não tá em perigo, ela é o perigo. Lembra que o Caralho. pai dela foi morto nesse local? Então, ela tá roubando as almas da galera daí pra tentar trazer a alma do pai de volta através de uma máquina de magia negra. A turma do bem tenta detê-la, mas não consegue. E em determinado momento, ela até consegue trazer o pai de volta à vida. Porém, entretanto, todavia, o Coroa fala, não, eu não posso permanecer vivo sabendo que para eu estar vivo, várias outras vidas foram sacrificadas. Então, adeus, filha. Tudo então volta à normalidade. Porém, dias depois, vemos que o Morningstar roubou um livro da Gwen e também foi parar nessa outra dimensão. Lá ele até entra em um romance com a feiticeira. O cara tá roubando minha namorada. Eu já não gostava dele antes, agora eu não gosto mais ainda. Mas enfim, Ben, Kevin e Gwen vai atrás dele lá dentro. E lá acontece o grande duelo do casal contra a turminha do Benio. Bom, no meio da batalha, a Encantriz se dá conta de que o Morningstar não quer nada com ela e que ele quer só os poderes dela. Então ela deixa ele feio de novo e o bota pra correr. Tá vendo? Se namorasse comigo não ia ter esses problemas aí. Não importa. O importante é que finalmente chegou o grande momento de Jorginho enfrentar Diagon pela segunda e última vez. Diagon primeiramente manda Vilgax e fala, haha, luta com esse Vilgax brilhoso aí que eu tô chegando. Com a ajuda Vilgax de brilhoso. Ben, Kevin e Gwen, Jorginho acaba entrando em uma batalha com o Gax. Mas o problema é que no meio da batalha, Diagon fala, esse Vilgax é muito fraco, então eu vou possuir o ser mais poderoso desse mundo. Gwen. E o ser mais poderoso desse mundo é nada mais, nada menos e nada mais do que Gwen Tennyson. A Nodita. Tinha o fio escapado. Se eu baixar o escudo, ele frita a gente. O ponto fraco da Gwen é um fio, mas aqui não tem fio. Então, com facilidade, ela faz os nossos heróis se ajoelharem. De qualquer forma, Kevin Levin faz com que ela volte ao normal. Porém, entretanto, todavia, Diagon agora está liberto. Cara feia do caralho, parece um dinossauro. Então prepare-se, pois agora chegou a hora da batalha final, mais final de todas as batalhas finais. E o Gigante Supremo perde. No meio da batalha, Jorge morre. E depois, Sim. Vilgax chega e fala, Diagon, tu não vai dominar o universo, porque eu quero dominar o universo. Então, com a ajuda de uma arma, Vilgax absorve os poderes do monstro. Uma espada criada pelo próprio Azimuth? Não. Uma arma feita por Vilgax e sua turma? Sim. Que ideia fantástica. Caralho. Mas então, Gax tenta matar os Tennysons para dominar o universo. Porém, como sabemos, o coitado do Gax sempre perde. Então, com a ajuda da espada do Azimuth, o Ben o derrota com facilidade. Um cara experiente que usa a espada há anos? Não derrota. Ben Tennyson sem transformação alguma e sem nunca ter usado a espada na vida? Sim, derrota. Que ideia fantástica, Bena. Por fim, o Tennyson quase se corrompe com o poder da espada. Porém, Gwen, Kevin e Julie o convence a parar de ser louco, nos provando que o que importa é o amor, é sempre Sim. o amor. Deixa-me tentá-lo outra vez.
Foda. No final, o Azimuth chega, pega a espada de volta e pega também o Super Omnitrix, dando ao Ben agora a versão relógio mais cabulosa das definitivo. versões dos Omnitrix, o Omnitrix. Omnitrix. Ou você estava esperando outro nome? Enfim, sua vez de falar, meu companheiro. Opa, galera do canal do Clark, aqui quem fala é o Mate do Cérebro Espacial. Caralho. E vamos lá, eu vim aqui um pouquinho pra falar sobre supremacia alienígena. Supremacia alienígena é um caso complicado. Apesar de eu amar a série de paixão, ela carece de algumas coisas que as outras temporadas tinham de muito especial, principalmente se tratando da animação. O traço aqui é lindo, mas a animação às vezes falha muito e tem alguns erros bizarros pela Cartoon ter abaixado o orçamento da série. Além disso, diversos arcos se resolvem de forma muito simples e sem muito conflito. Pela Cartoon ter abaixado o orçamento, a animação às vezes falha muito e tem da animação. O traço aqui é tinham de muito especial. Ela carece de algumas coisas que as outras temporadas tinham de muito especial, principalmente se tratando da animação. O traço aqui é lindo, mas a animação às vezes falha muito e tem alguns erros bizarros pela Cartoon ter abaixado o orçamento da série. Além disso, diversos arcos se resolvem de forma muito simples e sem muito conflito, como no final da série, onde o Ben usa a Escalon contra o Vilgax e derrota o Polvão com um único golpe, sem nenhum desenvolvimento na batalha. Além de que, vamos lá, né, a série se baseia toda no conceito dos aliens supremos, mas a gente só tem tipo 6 supremos que aparecem. Verdade. De todos os aliens que o Ben tem no Omnitrix, que são cerca de 60, eles só trazem esses poucos aliens supremos. É um desperdício absurdo de potencial, já que a gente podia ter supremos assim de todos os aliens, que a Cartoon deixou passar por não querer gastar tanto com desenho. Vocês só estão me vendo falar mal aqui, mas ela era uma das minhas favoritas quando criança e até hoje, unindo tudo que deu e não deu certo nas outras séries, seja no humor ou na seriedade. Tudo é muito bem balanceado, a gente tem um Ben que, apesar de bem crianção, ainda se mantém maduro e não egocêntrico como em temporadas anteriores, sabendo medir os momentos que pode fazer piadas e os momentos que precisa ser sério, tendo que lidar com a fama e como ela tem destruído sua vida e relação com todos ao seu redor, principalmente a Julie. Sim, a gente tem um desenvolvimento maior do relacionamento dos dois e a gente vê como talvez esse relacionamento não vá dar certo futuramente. Ele tem que carregar o peso de enfrentar o Kevin e até mesmo pensando em matar o Kevin para impedir que ele machuque mais pessoas quando ele se torna um monstro, se sentindo responsável pela transformação e indiretamente por todos que ele tem machucado. É um desenvolvimento de personagem que a gente não viu nas outras séries, nem mesmo em Força Alienígena, além de ter uma variedade incrível de aliens, com até aqueles mais clássicos voltando e novos aparecendo, além da abertura que enganou todo mundo com aqueles aliens antigos que apareciam, mas não apareceram na série. Tem os aliens novos de Andrômeda, além dos vilões sensacionais, como o Agregor, que é simplesmente um dos vilões mais cruéis que a franquia já teve. Sim, mais ainda do que o Vilgax, já que as maldades que ele faz são muito mais absurdas. Eu diria que o protagonista dessa temporada é mais o Kevin do que o Ben, já que é ele que recebe o maior desenvolvimento dos seus traumas e da sua depressão. Sim, depressão. Tem muita coisa envolvendo o Kevin que é de explodir cabeças se você parar pra analisar. Acho a Gwen bem nerfada aqui, mesmo sendo dito que ela é o ser mais poderoso da galáxia, com um potencial adormecido. Ela, sei lá, tem vezes que ela não consegue se proteger de um fio desencapado. Gosto como a temporada é colorida e sai um pouquinho do núcleo da Terra, nos mostrando um pouco do universo, como o planeta dos necrofrigianos e o centro da criação, que trouxe o clássico crossover de Ben 10 com 10 anos e o Ben adolescente, que me fez pirar quando eu era criança, velho. Que saudade. E na época se vocês do vídeo gostam aí na de sentir Cartoon, nostalgia, como vocês sentiram com esse vídeo do Clark, dê uma passadinha lá no meu canal. Eu faço diversos vídeos contando e analisando desenhos antigos e desenhos que fizeram parte da nossa infância. Inclusive eu tenho uma playlist só de vídeos de Ben 10, não contando a história como o Clark tá fazendo, mas sim analisando os subtextos das séries, que tem muitas coisas legais envolvendo racismo e outras questões muito sérias que os roteiristas trouxeram. Espero que vocês tenham gostado da minha participação, dê uma visitada lá no canal e obrigado, Clark, por ter me chamado. É uma honra. Então nos vemos em Ben 10 Omniverse. Demais, eu tô ligado. Mano, mas é isso, caralho, mano, que vídeo sensacional, mano. Puta que pariu, mano. Ben 10 é um desenho épico que toda criança atualmente tem que assistir, porque vai tomando cu. O desenho é da hora pra caralho, mano. Puta que pariu, tem muita história por trás, mano. Não é só uma criança no clássico que pegou um relógio e ganhou poder de alienígena. Não, vai aumentando cada vez mais, passando a temporada e a história vai aumentando cada vez mais e vai ficando melhor, mano. Até chegar lá no Omniverse, que é o próximo vídeo que eu vou fazer react.
que fica sensacional. Mas é isso, pessoal. Link do vídeo original tá na descrição. Se der pra deixar o gostei, se inscrever no canal vai ajudar muito. Mas é isso, valeu, falou!